Jesus morreu para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Imagine a situação. Um rei condenou um bando de criminosos à morte, mas fica com pena e mata o próprio filho em lugar deles, libertando-os a seguir. Não consigo ver a lógica em um rei sacrificar um inocente, ainda por cima seu próprio filho, para que ele possa se permitir perdoar criminosos que ele mesmo condenou. Por que ele não os perdoa sem matar um inocente, se ele tem esse poder? Não consigo entender de que modo a morte de um inocente cancela a culpa de um criminoso. O que uma coisa tem a ver com a outra? Um crime anula o outro? O criminoso não continua criminoso? Se foi o próprio criminoso que matou o inocente, o novo crime não deveria se somar ao anterior e piorar ainda mais a sua situação? No caso específico da Bíblia, não consigo entender como alguém que foi condenado por roubar uma fruta é perdoado depois de matar o filho do dono da fruta. Até faz sentido uma situação em que o pai tem que escolher entre a morte do próprio filho e a morte de várias pessoas. Talvez ele ache que muitas vidas têm mais valor que uma única vida, mas se esse pai tem o poder incondicional de salvar o grupo de pessoas, por que ele só o faz se essas pessoas matarem o seu filho antes? Onde está a lógica? Acho que isso é um belo exemplo de lavagem cerebral. Depois de crescer ouvindo que Deus em seu amor enviou o seu único filho para morrer pelo perdão dos nossos pecados, as pessoas param de raciocinar e aceitam o absurdo. Claro que o absurdo é maior ainda quando se considera que quem cometeu tal pecado não fomos nós, e sim ancestrais remotíssimos e lendários, e que não temos nada a ver com eles. Mas os crentes também aceitam sem discutir que já nascemos culpados de alguma coisa tão grave que não fizemos, que foi necessário o sacrifício de um Deus para que pudéssemos ser perdoados. É incrível como o conceito de apaziguar os deuses através de sacrifícios humanos ou de animais, tão comum entre povos bárbaros, sobreviva em pleno século XXI. É incrível que alguém acredite que um Deus faria um sacrifício para apaziguar a si mesmo, para nos salvar dele mesmo, ainda por cima o sacrifício de uma parte dele próprio.